Volta na W News. Estamos aqui com o nosso amigo Jorge Tafras, com a dona Lucinara. Tafras também, né? Não. Não? Qual é o seu sobrenome? Machado. Lucinara Machado. Vamos botar aqui direitinho. Antes de nós passarmos para os nossos convidados, nosso WhatsApp é o 5198-172624, telefone é o 5140-661066, site www.radiownews.com, a fanpage Rádio W News, o aplicativo Rádio W News, tudo junto, BNF. O técnico de mesa é o Jaderson. Vou tirar aqui que tem uns nomes antigos, senão eu vou errar o nome do Jaderson. Jaderson. Me diga uma coisa, Jorge Tafras e dona Lucinara. O Grêmio, quando foi vice-campeão, o Grêmio assimilou bem o resultado, pelo que a gente tem observado, o Grêmio assimilou bem. Sim. Mas no Campeonato Gaúcho, quando teve aquele time de transição, que parecia que o Grêmio ia cair. Eu não acreditava, Jorge, vou ser bem sério. Eu não acreditava que o Grêmio ia cair. Isso eu não acreditava. Eu não acreditava que o Grêmio ia se classificar. Aí já é outra situação. Mas que o Grêmio fosse cair, não. Aquele time de transição do Grêmio, na tua opinião, Jorge, tu acha que foi mal preparado? O que aconteceu? Porque depois aí o Grêmio veio com o time titular e retomou o campeonato e cresceu, principalmente. Eu acho que o crescimento do Grêmio se deu muito naquele clássico Grenal que ganhou aqui do Inter ainda na fase de classificação, na minha opinião. Ali o Grêmio cresceu, né? Sim. Eu acho que uma das coisas fundamentais é a falta de entrosamento. A gente observa com as experiências do futebol que um time pode contratar 11 craques, mas se eles forem colocados em campo num espaço curto de tempo, é muito provável que o time não vai ter sucesso, mesmo que tenham tecnicamente grandes jogadores, porque o coletivo é fundamental, digamos assim, para a evolução de um time. Eu entendo até que um time tecnicamente fraco, mas que o coletivo joga junto há muito tempo, às vezes é mais eficiente do que um time com vários craques, mas que estão desentrosados, né? Então, eu diria que isso é fundamental. Outra coisa, não dá para negar que a falta de expectativa e a desmotivação de alguns jogadores existe quando fazem parte simplesmente do time de transição. Uma coisa é um jogador de transição, essa outra situação. Mas isso é só uma impressão minha, tá, Paulo? Não estou afirmando, mas acho que isso pode, de certa forma, influenciar também. Pode influenciar. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Mas, e na tua opinião, o Grêmio retomou não, acho que ganhou uma confiança, vamos dizer assim, um gás diferente quando ganhou o clássico, porque ali é o seguinte, que se o Internacional tivesse derrotado o Grêmio, tivesse o resultado paralelo da vitória do Juventude, que até não ocorreu, né, o Grêmio estaria fora do campeonato. Sim. E ali o Grêmio parece que ressurgiu no campeonato, né? Não sei se tu concorda comigo, Jorge. Isso é verdade. Agora, tu sabes que eu estou sempre secando o Inter, né? Sim, a gente quer ver o Inter mal. Mas eu, sinceramente, estou falando com absoluta sinceridade, eu observei o Inter com potencialidades futuras. Um time que com mais 1, 2, 3 jogadores pode, digamos assim, ter algum resultado positivo no Campeonato Brasileiro, tá? Eu sei que talvez não seja bem a tua, não sei qual é a tua posição, etc. Mas eu acho que tem uma perspectiva. Mas o time vai ter que estar jogando motivado, o time vai ter que estar jogando com vontade. O meu grande preocupação, que eu acho que que eu tinha sempre essa preocupação com o Grêmio, é o vestiário. É o ambiente do Internacional. Eu não conheço nada da situação do Inter, mas me passa uma impressão que o Inter está desunido entre os seus movimentos e a direção. Veja bem, eu não tenho nada com isto, não tenho certeza disto, mas se isso estiver acontecendo, eu tenho certeza que isso influencia também no vestiário. Jorge, eu não conheço a política do Internacional. Até vai vir aqui quinta-feira o Panela, que foi diretor de torcida do Internacional, fez um excelente trabalho aí na parte, que até saiu
do departamento, até a minha intenção é trazer ele aqui até para a gente conversar sobre essa parte da política. E o Internacional, uma coisa que eu te falei ali no bastidor, antes de nós começarmos com o programa. Eu acho que o Internacional está, além de ter um problema de algumas lideranças dentro de campo, que na minha opinião já operadas, eu acho que já deu o que tinha que dar. Sim. Tem que ficar na história, ser agradecido pela contribuição, mas eu acho que está no momento de largarem o campo, mas... Sim. Mas muitos não compactuam com essa minha visão. E outra coisa, tem sérios problemas, por exemplo, que me desculpe, até ele é uma pessoa muito educada, pelo menos comigo sempre foi educado. Sim, sim. O presidente não fala nas coletivas. Quer dizer, no momento que o torcedor tem que ouvir o presidente não aparece. O seu Roberto Melo, com aquela voz que eu já não vou mais falar aqui, que não fala coisa com coisa, não explica nada, não fala, porque o torcedor não quer enrolação, o torcedor quer saber o que vai acontecer, Jorge. Por exemplo, o presidente do Grêmio, quando ele chega, ele dá uma explicação. O Grêmio não jogou bem, nós vamos tomar alguma atitude, vamos rever algumas coisas, algum planejamento que fizemos equivocado, vamos rever alguma coisa, uma contratação errada, vamos fazer isso e tal. Claro, ele não vai expor os problemas internos para a mídia, mas ele vai dar uma explicação. O presidente internacional não aparece para dar explicação. Aí o seu Roberto Melo vai lá, não fala coisa com aquela voz. Ele só sabe xingar os repórteres, né? Mas aí ele sabe. Aí, como o nosso amigo Carlos Lacerda, ele sabe soltar palavrão. Agora tem que falar o que ele tem que falar, né? Porque o dirigente, tu tá mais tempo no futebol, e a dona Lucinara também, somente o vice de futebol ele tem que ter duas coisas. Ele tem que ser, em momentos que ele tem que ser duro e flexível. Tu não pode ser muito duro nem muito flexível, né? Ainda mais que lidar com boleiro, né? Boleiro é complicado, tem que ter as duas coisas, o meio a meio na situação. E eu acho assim, o Internacional tem um problema sério que eu estava comentando ali com vocês, que um jogador manda em tudo. Então tu tem que ter a hierarquia nas coisas, igual nós aqui, nós temos a nossa hierarquia, né? Quer dizer, nós recebemos ordens, então nós temos que cumprir as ordens. Nós como estamos mandando aqui, mais que a direção da emissora, isso aí Sim, não pode. Perfeito. Né? Então, assim, certas coisas eu acho que o Internacional peca, porque eu acho que jogador não pode estar se metendo em política de clube. Quem tem que falar negócio da política de clube é o presidente ou o vice-presidente de futebol, ou os dirigentes, não o jogador. O jogador tem que jogar dentro de campo, né? Concordo. O jogador tem... E outra coisa, tirar colega para não dar entrevista também não é função de jogador de futebol, né? Isso é função do dirigente, chegar e dizer, no vestiário pessoal ninguém vai falar com a imprensa, vai falar o fulano, vai falar o ciclano e deu. Tu sabe que isso aí que tu falaste agora, eu vejo como... Eu não tenho, volto a dizer, eu não tenho nada com as coisas do Inter, mas para mim foi um erro inaceitável do D'Alessandro, como a liderança que ele tem, de puxar os jogadores no meio de uma entrevista, puxar um jogador no meio de uma entrevista. Isso mostra o quê? Se ele faz isto ali ao vivo, imagino que no vestiário ele impõe as decisões do que ele acha que é melhor para o clube. Eu acho que hoje o D'Alessandro é muito mais uma liderança negativa para o clube para o atual momento. No passado, não. Ele foi um dos grandes responsáveis pelas conquistas do Inter. Mas hoje acho que o D'Alessandro não está sendo positivo para o atual momento do Internacional. Até, Jorge, o assunto é Grêmio, mas eu vou só dar uma pitadinha nisso que tu está falando. Sim. E eu me recordo quando ele foi afastado, ainda era aquele presidente que eu estou me enganando a falar o nome dele, né? Não vou falar o nome dele aqui, Jadson. Foi o presidente internacional que rebaixou o Internacional. Me segura aqui que eu não quero falar o nome dessa gente aí, porque eu não quero ser processado. E não esquecendo que o atendimento dele aos jornalistas era até pior do que o presidente atual, mas também era ruim. Aí, assim, o D'Alessandro chegou numa... Eu não me lembro se era uma coletiva, eu não me recordo. Tipo assim, eu acho que era essa primeira liga aí, eu acho que era essa... Era a primeira liga, sim, eu acho que era. Eu acho que era a primeira liga.
Ah, é verdade, era a Primeira Liga. Tá, tô lembrado, foi a Primeira Liga. Ele disse assim, esse campeonato é um campeonato que não desinteressante. O Internacional não deveria participar do campeonato. Mas isso não é ele que pode dizer isso, tio. Não, ele até pode ter essa opinião, mas ele tem que falar isso lá internamente pro dirigente do Internacional. Não falar em público para a imprensa. Eu me recordo, me resgatei essa fala agora, a minha cabeça melhorou agora. E foi quando ele saiu do Internacional. E aí, Jorge, eu também vou me segurar para não dizer o nome dele, viu, Jadson? Eu tava... eu fui no programa da Grenal, me lembrei. Eu tava vindo para Porto Alegre, tá? Me lembrei, tá? E o Lacerda tinha um programa dele à tarde, finalzinho da tarde. Foi a primeira vez que o Lacerda me convidou aí pro programa dele. E aí eu fui, tava esse dirigente que eu tô me negando a falar o nome dele, um deles, né? Aí foi perguntado no bastidor por que o D'Alessandro foi embora. Esse tenha sido o temperamento dele. Até me lembro que a minha falecida irmã, tu vê, Jorge, a minha falecida irmã não era que nem eu, aficionada no futebol. Uma vez ela comentou pra mim, o D'Alessandro tem um gênio difícil. Até a minha irmã, que não acompanhava o futebol, sabia disso aí, né? Quando ele foi emprestado por River, né? Claro que acho que se ele tivesse naquele momento, talvez o Internacional não teria caído. Né? Mas eu concordo contigo. Nada vai apagar o que ele fez no Internacional, os títulos, a liderança que ele é, o mito que ele... Até eu vou dizer sinceramente, eu gosto mais do Fernandão, que Deus o tenha no céu. O Fernandão, pra mim, assim, até pro Grêmio. Ele nunca viu o Fernandão atacar o Grêmio. É verdade. O Fernandão, até quando faleceu, até os gremistas ficaram tristes, o Jadson, quando o Fernandão faleceu. É verdade. Eu tomei um choque, vou dizer bem sinceramente, eu gostava muito dele. Várias vezes eu entrevistei ele, eu até vou voltar a falar de novo. Ele não olhava pro crachá não, era o Jadson que chegava lá e dava entrevista pro Jadson. Era o Jorge, ele ia lá e dava entrevista pro Jorge. Era a dona Lucinara, ele dava entrevista. Ele não olhava se tu era da RBS, se tu era da Bandeirantes, se tu era de que rádio. Ele sempre gentil, educado, atendia a todo mundo, Jadson. E uma vez ele foi jogar em Vacaria, foi uma cena que eu nunca me esqueço. Até minha falecida mãe gostava muito dele, assistiu na televisão. Tinha um menino cadeirante. Quando ele terminou o jogo, ele foi lá e entregou a camisa pro menino. Aquele era um cidadão, olha, o Fernandão, quando eu for vivo, nunca vou tirar ele da minha memória, porque assim, os gestos que ele tinha como cidadão, porque não adianta ser ótimo jogador, tecnicamente, de campo, mas ter um mau caráter, viu? Eu fiquei muito chateado quando eu vi a foto no Instagram do Lacerda, que em diversas cadeiras estava escrito a frase, Fernandão morreu. E até eu tenho um amigo colorado, que uma vez a gente estava voltando de um treino junto, e ele me disse, e ele passava todo dia pelo Olímpico. E ele é um colorado, assim, fanático. E ele falou pra mim, é muito triste tu passar pelo Olímpico. Eu concordo. E tu vê o Olímpico daquele jeito. Verdade. Eu também, Jorge, às vezes quando eu vou ali pra Grenal junto com o Lacerda, eu fico triste quando eu vejo que ele está... apesar que eu tive poucas vezes ali no Estádio Olímpico, eu tive... na final com o Caxias, que eu tive ali... Eu não estava, eu estava recém começando na mídia, eu não estava ainda, onde eu era mais um torcedor que ia lá, dá uma olhada. Não sei se você lembra, eu não lembro se era o Zé Afonso que fazia gol, deu azar, era 1 quilo de alimento, quanto lá Jadense. Uma tarde, eu morava aqui nessa Riachuelo, aqui na casa de estudante que tinha aqui, aí não me lembro, acho que eu não tinha faculdade de noite, nem me lembro. Uma coisa, eu vou lá ver esse jogo. Grêmio Lajado. Eu não me lembro se era uma mistura. Não, acho que era Campeonato Gaúcho, me parece. Ia acabar Gaúcho. E o Zé Afonso era que nem o Jael. Era uma ruindade, assim. Não é que eu chego lá, já me sento. O que acontece? O Zé Afonso fez 4 gols no Lajadense. Foi a única vez que ele fez gol no Grêmio. Eu digo, mas isso acontece que nem o Jael. Eu vou pro Grêmio, não dá
falei aqui, você lembra que eu ainda falei aqui pro Paulo Batista e pro Scalante? Se o Jael fizer um gol no Grenal, eu me retiro do clássico Grenal. E o homem me faz um golaço no Grenal. Um golaço. Ele vem destruindo os times, né? Tem uma boca que olha. Parabéns pro Paulo. Não me fala do Grêmio. Ele matou a Avenida umas 3 vezes. E eu falei pra ele, Paulo, a Avenida. Com o comentário do Matheus Calantes, né? Ele comentou pra gente, o Avenida jogar fechado, ele narrou o jogo, a Avenida jogar fechado, só por uma bola. E eu fui observar um jogo da Avenida e vi que eles jogam muito fechado, só pelaquela bola. E eu falei, Paulo, eles não vão perder. De jeito nenhum, tu pode ter certeza. Inclusive, eles foram passando, matando, daí a gente começou a olhar, e mesmo assim o Paulo matando a Avenida. Primeiro na fase que tá... Não, e outra coisa que eu me surpreendi foi o Cruzeiro ter caído. É verdade. Porque o Cruzeiro jogou muito bem com o Grêmio titular, que o Cruzeiro jogou, não foi com transição. Até uns comentários aqui, Jorge, não sei se tu conhece o Auria Luiz, o Altier. Conheço sim. Ó, estou acompanhando o meu mestre Jorge Tá. O Áurea Luiz de Gravataí. Eu posso até fazer um comentário do Auri? É o seguinte, o ano passado eu conheci uma senhora chamada Dona Elza Kaiser, que estava com 94 anos. Ontem ela completou, Paulo, 95 anos. A gente fez uma homenagem para ela, eu mandei até uma mensagem para a Rádio Grenal. Que legal. O Clériton falou e eu gostaria de mais uma vez reforçar. Ela é gremista doente, é familiar dele, 95 anos, uma das pessoas mais velhas. A Lucinara foi comigo nesse evento. Aliás, a Lucinara que sempre me acompanha em todos os eventos nossos. Papai do Céu me ajudou bastante também, tendo a companhia dela e o apoio dela. O Altair da Silva, show, Jorge. Estou aqui em Santa Cruz do Sul, te assistindo pelo Facebook. Altair, legal, Altair. Obrigado, Altair. Obrigado. Legal, Nessa nossa outra live, a Sandra Dalmas comentando: time de transição era um time sub-20, deveria estar jogando na Copa São Paulo. Foram colocados para tapar buraco, não estavam no nível dos cascudos do interior. Ah, perfeito. A Sandra Dalmas é uma pessoa que ela é quase uma conselheira minha, pessoa que eu sempre acompanho muito, tenho maior respeito por ela. Ela não gosta de que fale nela assim na área pública, mas eu tenho que fazer um reconhecimento para ela hoje. Desculpa, Sandra, mas não, sou obrigado. Sandra Dalmas, um abraço. Me diga uma coisa, Jorge, tá? Eu vi o jogo do Veranópolis, o Zequinha, na quinta-feira, e me chamou a atenção aquele menino que foi do Grêmio, não sei se ainda tem vínculo com o Grêmio, o Felipe Mattioni. É Felipe Mattioni, né? Isso, que teve vínculo com o Grêmio, né? Por que aquele menino não deu certo no Grêmio? Porque ele não é mau jogador, ele jogou muito bem no Veranópolis, ali eu estava assistindo... Tu sabe, Paulo, que eu não vou conseguir te responder essa pergunta porque eu não acompanhei muito ele, sabe? Eu já ouvi falar nele e tudo, mas não acompanhei muito. Eu acredito que o Felipe Mattioni deu certo sim no Grêmio, porque ele foi o melhor lateral direito do campeonato de 2008. Inclusive ele foi vendido pro Milan. Se ele desse errado, ele não teria sido vendido pro Milan. Não, porque ele foi parar no Veranópolis, né? E depois, com o tempo, ele foi decaindo, talvez o futebol, ter alguns problemas, não sei o porquê, mas no Grêmio ele deu certo. Pois é, eu até achei estranho, né? Ele é um bom jogador. Eu até gostei muito dele. Ele mostra uma base muito boa, né? Ele é bom jogador. Porque o time do Veranópolis não é ruim, viu? Até jogou contra o Inter, até achei que... o Veranópolis... time para não cair, mas o time deles era bonzinho. Eu também gostei. Eu gostei. O time consistente. Consistente, né? O time que me surpreendeu foi o Juventude, né? O Juventude e o Caxias me surpreenderam. Mesmo. O Caxias, na minha opinião, era o melhor time do interior. O time que mais me mostrou futebol, dos times que eu vi, né? O Brasil, que eu gosto muito do Brasil, sou até agora eu vou falar. Eu não quis falar, eu quis falar para não me complicar. Mas quando eu vejo aquela torcida do Brasil, me dá arrepio. Ou no Zequinha, assim, eles gritando o nome do Brasil, cara. Olha, eu vou dizer uma coisa, Jorge, tá? A gente se emociona. É a maior torcida. Acho que é a maior torcida do interior. Olha, a torcida do Brasil, assim, eu sou um fã deles, assim, porque e um clube que agora está chegando no patamar que ele merece, que essa torcida merece, está numa Série B. Uma crescente rápida, né? Rápida. O Rogério Zirman, exatamente. E agora com o começaram, teve tempo que eles assustavam, mas não iam, e tu vê, Jorge, a Jadson e Dona Lucinara, eu falei isso para eles, quando eles estiveram lá em Vacaria em 2016, falei com o pessoal deles mesmo lá. Eles que levantaram o Brasil.
Porque assim, se fosse outro clube do interior que acontecesse aquela tragédia que aconteceu, tava com as portas fechadas. A torcida abraçou o clube. Exatamente. Outra coisa, Jorge, que eu quero também falar aqui, inclusive eu briguei com um colega meu de mídia, briguei assim no Facebook, vamos dizer assim. Eu briguei tive que dizer algumas coisas que eu não gosto de dizer para colega, porque eu sou assim, pode ver, eu não critico os colegas. Eu posso ter ilusão com alguma coisa de um colega, mas o colega escreveu e eu tá lá criticando o colega, eu tenho meu princípio ético, como eu não gosto que os colegas venham também, que somos da mesma profissão, de estarem me criticando, mas tem uns caras que não têm ética, mas tudo bem. E eu comentei num jogo com o Inter lá em Novo Hamburgo que o Internacional lotou o Estado do Vale. O time da cidade, o Novo Hamburgo, que é o campeão gaúcho, não lota o seu estádio. Disse que eu estava falando bobagem, querendo comparar um time do interior com um time da capital, mas com todo respeito, veja a população de Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo é o atual campeão gaúcho. E eu tive lá o ano passado, Jorge, quando o Novo Hamburgo estava nessa grande fase e foi campeão gaúcho por merecimento, que seja bem colocado aqui. Por mais que eu achei o Caxias também o ano passado bem melhor, como esse ano também, mas foi justo o título do Novo Hamburgo. Aí eu conversei com o senhor, nem sei quem era aquele senhor. Aí, mas que bom, aqui a torcida abraça o clube. Não, meu amigo, ele só vem porque o Novo Hamburgo está ganhando jogos. Aí depois que o Novo Hamburgo está numa má fase, você some torcedores aí, por amor de Deus, né, tio? Eu acho que o torcedor tem que estar em todos os momentos. A gente vê o Grêmio, sempre a torcida esteve do lado do Grêmio nos momentos que o Grêmio passou dificuldade. É verdade. A torcida internacional nunca abandonou o Internacional. A base do Novo Hamburgo tem muito apoio da torcida, talvez mais do que o time profissional. Mas o time profissional tem um problema ali que tem que ser revisto, né, Jadson? Claro, não é contra que as pessoas têm dois clubes, se dividam, mas vamos dar um exemplo. Uma cidade pequena como Vacaria, que tem 61 mil habitantes, tem jogo lá de série, divisão de acesso, que dá 2, 3 mil, 4 mil pessoas. Teve um jogo com São Paulo e Rio Grande, que decidiu, foi o ano que o São Paulo subiu, o estádio estava completamente lotado. E a divisão de acesso. Né? E veja o tamanho de Novo Hamburgo, 267 mil habitantes. É uma cidade que pelo menos tinha que ter um público no estádio. Por amor, veja o tamanho da cidade, o tamanho do clube, falando que é um clube... em estádio e clube, o senhor Jorge Tafras, o senhor assistiu o Grêmio em Avenida? Assisti. O que o senhor achou da torcida? Uma festa muito bonita da torcida. Muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. Realmente. Eu vi torcedores do Grêmio e da Avenida misturados juntos. Exatamente. Que legal. Aquilo ali que eu achei muito legal pro interior, né? Eu vi pessoas no telhado torcendo, vi torcedores misturados, com respeito total. Muito bem lembrado e por a torcida muito organizada. Desrespeitando, teve uma hora que o Grêmio fez o gol do Luan e tinham os torcedores vibrando e outros torcedores da Avenida vibrando junto com os torcedores do Grêmio. É que o interior, assim, a grande maioria, sabe, tem também uns focos complicados, mas a grande maioria do pessoal do interior é um pessoal educado, um pessoal que trata, sabe, como ele tem espírito desportivo, né, Jorge? Sim, né? Sem dúvida. Às vezes, o que infelizmente, às vezes, os nossos torcedores aqui precisam se repensar, né, Jorge? Perfeito. Aconteceu um fato com um gremista, foi bom nós ter falado sobre torcida. Um rapaz estava sem camisa, saindo agora não me lembro se era do Beira-Rio, foi tanto clássico Grenal que eu não me lembro. Foi do Beira-Rio, desculpe. Foi no primeiro clássico Grenal. Ele saiu sem camisa e disse assim pra mim, pro Lacerda: eu tô saindo sem camisa porque eu entrei com a camisa do Grêmio aqui, junto com o Colorado aqui, e eu fui agredido por um senhor que estava com a filha. Até eu disse pro rapaz: que mau exemplo que esse senhor tá dando pra filha, né? Pequenininho, brigando com o outro torcedor. Que mau exemplo. Às vezes, Jorge, eu me decepciono com algum tipo de na frente de criança ainda fazendo isso, né? Sim. Que mau exemplo que tá dando, né? Com certeza. Aí até eu comentei pro torcedor lá que o Antônio Gomes aqui tá falando. Deixa eu ver aqui se é comigo. Não. A Sandra Dalmas, eu tô com um comentário muito bom, a audiência dela. Então, qual a sua opinião sobre a campanha com a hashtag Deixa Ela Trabalhar?
Tá ok. Bem interessante isso aí. Pode falar, Jorge. Até a gente deu uma conversadinha sobre isso no início. Foi muito providencial isso. Eu acho que é fundamental hoje. Como as mulheres estão participando mais, que eu havia comentado anteriormente, as mulheres têm participado mais, têm ido mais nos estádios, a gente vê isso na arena, no último Grenal que teve e tudo. De todas as idades. E de todas as idades e muitas crianças, eu acho que aumenta muito a nossa responsabilidade de criarmos um ambiente favorável para as mulheres dentro do estádio. Isso é fundamental. Então aqui eu faço um apelo as torcidas do Rio Grande do Sul, em especial a nossa torcida do Grêmio, do nosso grupo Grêmio de Nascimento, que está ouvindo e vendo nós agora, que cada vez mais vamos lutar, vamos nos conscientizar para criarmos um ambiente extremamente favorável dentro dos estádios, para não afugentarmos as mulheres, que é fundamental. Tu sabe... Obrigado, Sandra. Tá, Frase, já tem vários problemas, principalmente com colegas nossas do meio de comunicação nos estádios. Há um problema com a Júlia. Até tentei trazer a Júlia aqui, a Júlia não quis, mas tudo bem. Aí, até queria conversar com ela a respeito de um fato que ocorreu com ela. Aí aconteceu o fato com aquela outra menina da Rádio Gaúcha, que até conversei com ela pessoalmente lá na arena, no jogo do Grêmio. O dia que deu essa confusão aí do Melo com o Lacerda aí. E aí, agora no Zequinha dá esse outro problema. E ainda bem que o Zequinha lá, a direção do Zequinha agiu. Isso é lamentável, né? Tem certos tipos de torcedor que vão com ódio pro estádio, né? Então fique em casa, tio. Se não sabe conviver, não sabe, né, viver em sociedade, fique em casa, então, né? Se é para chegar mal-humorado no estádio, né? Uhum. Então, assim, é lamentável, né, Tafras? E ainda bem aí que as colegas estão se mobilizando aí, tanto as mulheres, acho que as mulheres gremistas também estão se mobilizando, né? Com certeza. E infelizmente, Jorge, vamos ter que encerrar a nossa participação, que estava muito boa, sim, hein? Sim. E está convidado, viu, Jorge? Te agradeço de repente, muito. Depois aí da decisão do Gauchão, aí tu está convidado para nós conversarmos aí sobre avaliarmos o Campeonato Gaúcho, como é que foi as tuas considerações finais, Jorge, e da dona Lucinara também. Tá, joia. Eu só queria comentar que tem um rapaz chamado Thiago Udzik, que está lutando muito contra o câncer. As dificuldades estão sendo muito grandes, questões financeiras, atrasos para os exames dele. Então eu queria fazer um apelo. O Lacerda falou, o Renato, o Tite, o Darley, o Groy, todos estão nessa campanha. Para todos que puderem contribuir com ele, ele deixou, eu falei com ele agora de manhã, ele deixou até o celular dele, se eu puder dar. Pode dar, tá? O celular dele. É 984 171 658, repetindo, 984 171 658. Quem puder contribuir, a situação dele é bastante difícil. Ele falou comigo por telefone já 2 vezes e ele realmente está dependendo de uma vaquinha, está dependendo de uma ajuda. É lamentável ter que estar falando isso, que os órgãos públicos que deveriam ser responsáveis por isso não querem nem entrar no mérito, não estão fazendo a sua parte. Então eu faço um grande pedido para vocês, gremistas, colorados, ajude ele, porque ele realmente está precisando. É um caso bastante sério. Por final, eu queria mandar um abraço para todos os gremistas hoje que estão numa alegria só. Somos o maior das Américas, somos tricampeão Libertadores, bi da Recopa, bicampeão brasileiro, pentacampeão da Copa do Brasil. E aqui mais uma vez um grande agradecimento ao presidente Bolzan, ao Renato e à união dos jogadores e da torcida do Grêmio, que é isso que está fazendo a diferença. E que Deus nos dê, continue nos dando essa alegria com a competência dessas pessoas que estão tocando o Grêmio. E que no futuro a gente consiga manter, isso é muito importante, o difícil é manter tudo isso. E por final, gostaria de agradecer ao Paulo a oportunidade, através da Rádio W News, de poder estar falando com todos os gremistas e dizer que eu tenho muita admiração por ti e pelo teu programa. Obrigado, um abraço. Jorge. E a senhora, Luciana? Eu gostaria de agradecer a participação, o convite, e desejo a toda a nossa torcida, a nossa direção e os nossos jogadores que continuem
Parabéns a todos. Então, tá. Muito obrigado a vocês dois, a dona Lucinária e o Jorge Tafras. E amanhã voltamos novamente com o Esporte na W News. Um abraço, um beijo no coração, uma boa tarde, tchau.